Olá pessoal, hoje nós vamos continuar o ciclo do nitrogênio, né? Falar um pouquinho sobre esse ciclo biogeoquímico tão importante para o equilíbrio dos ecossistemas. Nessa parte 2 da aula de ciclo do nitrogênio, nós vamos falar sobre alterações ocasionadas pelas atividades humanas no ciclo do nitrogênio e as alternativas que nos cabem para minimizar esses impactos ambientais gerados. O primeiro desequilíbrio ambiental que a gente vai falar é a fuga de nutrientes dos ecossistemas. Bem, aqui do lado esquerdo a gente tem um ambiente equilibrado, né? Uma floresta tropical, por exemplo. O que acontece nessa floresta? Quando os organismos vegetais e animais morrem, eles vão sofrer o processo de decomposição. E a partir desse processo de decomposição, por fungos e bactérias, os nutrientes a matéria orgânica que estava dentro do seu corpo vai ser devolvida para o solo, né, e para a água para gerar a adubação natural desse ambiente. Então, esse ambiente, esse ecossistema, ele é autossustentável. Ele não precisa que nós cheguemos naquele ambiente e acrescentemos um adubo, um fertilizante naquele ambiente, naquele local. Ele já se autossustenta, ele se aduba de forma natural na reciclagem dos nutrientes, através da reciclagem da matéria orgânica pelos decompositores. Agora, quando nós tratamos, por exemplo, de ambientes, de ecossistemas artificiais, como a agricultura, como as lavouras, o que vai acontecer? A gente planta esses vegetais, essas hortaliças, e quando a gente colhe, a gente leva esse produto vegetal ou também esse produto animal, né, de criação de bovinos, caprinos, suínos, a gente leva esse animal ou esse vegetal para a cidade ou para o consumidor e retira ele daquele ecossistema. E quando a gente leva ele para o consumo em outro ambiente, a gente retirou aquela matéria orgânica dali, que quando morresse ia adubar naturalmente aquele ambiente, e levou para um outro ambiente, né? E aí aquele solo, aquele ecossistema que foi retirado, aquele produto vegetal animal, ele fica cada vez mais pobre, cada vez com valor nutricional menor, né? E aí a gente vai tirando, né, levando a fuga desses nutrientes, desses ambientes, e em compensação a gente também gera um outro desequilíbrio, que nos centros urbanos, né, você tem um excesso de lixo gerado, porque aquele material vegetal, aquele produto vegetal, animal que restou, que sobrou da alimentação humana, ele vai se juntar com o restante dos resíduos sólidos e vai formar o lixo, né? E vai ser então depositado nos aterros sanitários, né? Se for de forma correta, ou até em lixões, né? Que vai aumentar ainda mais os problemas, né? Os desequilíbrios gerados pela existência humana, certo? Então são vários fatores de desequilíbrio que estão sendo tratados aqui. Como aquele solo, né, está sendo cada vez mais empobrecido pela fuga dos nutrientes, o agricultor, o produtor rural, ele precisa de enriquecer aquele solo novamente. E como que isso é feito normalmente? Através de um fertilizante, um adubo sintético, num processo que a gente chama de adubação química, né? Que é o que está sendo evidenciado nessa foto aqui. Então, essa pessoa está colocando uma substância química sintética, né, produzida industrialmente, e que é rica em nutrientes. Então, aqui nós temos o nitrogênio, que é o foco da aula de hoje, né, o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é um desses nutrientes que deve ser restabelecido no solo para eles ter uma boa produtividade. Mas além do nitrogênio também a utilização de fosfatos, né, do nutriente fósforo, do potássio também e de outros sais que são importantes para o crescimento vegetal e para a fertilidade do solo. Então esse produtor ele vai acrescentar esses fertilizantes. E essa adubação é feita, às vezes, de forma não muito controlada. Então, pode-se colocar uma quantidade
muito maior do que a necessária para aquele solo, ou até ser colocado de uma forma tão superficial na camada de solo que a primeira chuva que acontecer naquele ambiente, ou a primeira irrigação que for feita, vai lavar aquele solo, né, um processo de lixiviação, vai lavar aquele solo e aqueles nutrientes todos vão ser carregados aí para o primeiro curso d'água que tiver próximo, para o primeiro corpo hídrico, né, primeiro rio, lagoa, lago, riacho mais próximo. E aí o que vai acontecer? Aquele ambiente aquático, né, que estiver próximo daquele ambiente, que sofrer com essa sobrecarga de nutrientes trazidos pela lixiviação, ele vai ter um acréscimo muito grande desses nutrientes. E aí a gente vai observar frequentemente um processo de eutrofização. A eutrofização é o que a gente está visualizando aqui nessa imagem, né? E como que a gente observa ela em das suas etapas? Essa coloração esverdeada, né? Então a gente observa um lago, uma lagoa, um rio, né? Que tem pouca correnteza, né? Ou seja, que tem uma água mais paradinha. A gente observa essa coloração esverdeada. Por quê? O que é a eutrofização? A eutrofização é o excesso de nutrientes, como eu falei, principalmente nitrogênio e fósforo. E esse excesso de nutrientes vai fazer o quê? Vai levar uma proliferação, uma multiplicação dos organismos do fitoplâncton, as algas microscópicas e as cianobactérias. Elas são fotossintetizantes, então elas apresentam aquele pigmento chamado de clorofila, que é um pigmento verde. Então, quando a gente vê um ambiente aquático de água doce verde desse jeito, quer dizer que a quantidade de organismos do fitoplâncton está desequilibrada, ou seja, está muito acima do ideal, né? E o que pode ocasionar? Várias coisas que a gente vai falar a partir de agora. A primeira delas são as toxinas que algumas desses organismos pode produzir. Né? Então, algumas cianobactérias, por exemplo, elas sabidamente, elas produzem substâncias que em grande quantidade são tóxicas para outros seres vivos, como peixes. Então, nesse ambiente pode ocorrer a morte de peixes, por exemplo, ou de outros animais. Nessa ilustração, a gente tem, então, um processo onde um corpo d'água está em equilíbrio, né? Onde a taxa de oxigênio está em equilíbrio. Eu já vou explicar por que eu falei da taxa de oxigênio. Então, aqui eu tenho um corpo d'água onde a quantidade de nutrientes está normal, né? Está numa quantidade adequada de nitrogênio e fósforo. Então, as algas também estão numa quantidade equilibrada. E, portanto, a produção de oxigênio na fotossíntese e o consumo na respiração celular também estão adequados, né? E aí os peixes e outros organismos aeróbicos podem viver tranquilamente, né? Porque a taxa de oxigênio está normal. No processo de eutrofização, o que vai acontecer? Quando eu tenho um elevado aporte, né, uma chegada grande de nutrientes, né, essas algas vão falar, oba, muitos nutrientes, então eu vou proliferar. Porque elas fazem fotossíntese, elas produzem seu próprio alimento, mas a glicose só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Por isso que elas ficam tão felizes, né, vamos dizer assim, com a entrada de nitrogênio e fósforo, porque elas podem se multiplicar muito mais rapidamente, né? Então essas algas, elas vão se multiplicar, né? E aí o que acontece? Elas vão consumir oxigênio, mas também produzem no processo de fotossíntese. Então, na verdade, o consumo de oxigênio, ele vai aumentar por quê? Porque depois que essas algas morrerem, porque elas têm um ciclo de vida bem pequeno, né? Elas são unicelulares, então rapidinho elas se reproduzem e morrem. Então, assim que elas morrerem, elas vão sofrer a decomposição. E essa decomposição requer oxigênio, é um processo aeróbico. Então,
a decomposição vai estar muito aumentada nesse ambiente e vai consumir muito oxigênio, o que a gente chama de DBO aumentada, ou seja, a demanda bioquímica de oxigênio, DBO, vai estar elevada. A necessidade de oxigênio pelos decompositores nesse ambiente vai ficar desequilibrada, né? E vai necessitar de muito oxigênio. Com isso, a quantidade de oxigênio disponível nesse ambiente vai ser reduzida e os organismos aeróbicos vão morrer, porque eles precisam do oxigênio que está na água. Então, se a gente reduz essa quantidade, eles vão sofrer com isso e podem morrer, como é o caso aqui desse peixe que ficou com falta de oxigênio, né? Então, esse é um dos fatores que gera, né, essa explicação que eu dei, que gera os maiores desequilíbrios em decorrência da eutrofização, a redução da taxa de oxigênio. Isso pode ser ocasionado pelos nutrientes provenientes dos adubos sintéticos do meio rural, como eu falei, e também pode ser proveniente dos nutrientes, como está aqui, ó, do esgoto, né? Do esgotamento sanitário, seja do meio urbano, né? Ou seja, o esgoto doméstico, seja de esgoto industrial ou também do esgoto rural, né? Que é cheio, todos esses esgotamentos sanitários, né? O esgoto é rico em nutrientes, é rico em nitrogênio e fósforo, tá? Então, todas essas alterações ocasionam aí a perda da diversidade nos ambientes aquáticos. E aí, o que a gente vai ter no final desse processo, né, de desequilíbrio? A gente vai ter um curso d'água que não permite mais a presença de organismos aeróbicos, né? E aqui a gente tem, então, um rio que não é mais um rio que permite a sobrevivência de peixes e outros organismos que precisam do oxigênio. Nesse ambiente, eu só tenho a presença de organismos anaeróbicos que não precisam de oxigênio e conseguem sobreviver aqui. E que muitas das vezes eles liberam na sua fermentação substâncias que têm enxofre. Então é por isso que esses ambientes, né, esses esgotos aqui, esses cursos d'água totalmente contaminados, eles vão ter um cheiro fétido, né? Um cheiro ruim de ovo podre muitas vezes, pela presença do enxofre, certo? E aí aqui, como eu disse, né, não se tem a possibilidade da sobrevivência dos seres aeróbicos. Infelizmente, a gente visualiza isso em grande parte dos nossos rios, né, e lagos, por causa do esgoto que é colocado ali sem tratamento nenhum, né? Então, o aumento de nutrientes ali é muito significativo. Um exemplo aqui na Grande Vitória é do Rio Marinho, aqui em Vila Velha, né, onde eu moro, em Vila Velha, aonde a gente percebe que antes, né, um rio, ou seja, né, um ambiente aquático, um ecossistema aquático que deveria abrigar uma diversidade grande de organismos, não mais o tem, né? Essa outra imagem também resume esse processo importante de deterioração dos nossos ambientes aquáticos de água doce, né? Onde nós temos, então, a entrada dos nutrientes, né? O aumento das algas aqui na superfície, né? E depois a decomposição dessas algas e, portanto, a morte dos seres aeróbicos aqui. Eu coloquei essa imagem para mostrar aqui que os peixes geralmente eles boiam quando eles morrem, né? Então a gente vê essas imagens bem desagradáveis, né? Dos peixes todos aqui na superfície do ambiente aquático. E uma outra também situação que acontece, além de tudo isso que a gente já falou, abordou, é que quando você tem, então, uma proliferação dessas algas
e dessas bactérias, gera-se uma turbidez na superfície da água, o que dificulta a entrada de luz, né, solar. E aí, se a gente tem algas aqui, por exemplo, no fundo desse rio, dessa lagoa, desse lago, essas algas não mais conseguem fazer fotossíntese e aí colaboram para reduzir, abaixar os níveis de oxigênio pela redução da entrada de luz nesses ambientes. Ou seja, uma confluência, né, uma união de várias situações que vão ocasionando aí a deterioração desse ambiente aquático. Nessa aula, a gente também vai abordar a maré vermelha, porque ela é um tipo de eutrofização, ou seja, né, um aumento de nutrientes, entre eles o nitrogênio. E aí, por que ela tem esse nome, maré vermelha? Porque ela acontece nos oceanos e ela é em decorrência da proliferação exacerbada de algas que têm um pigmento avermelhado. Então, quando elas estão em grande número, aquele ambiente ele fica com uma coloração avermelhada, né? E no ambiente aberto, que é o oceano, ela se espalha mais facilmente. Então, a redução de oxigênio é muito difícil de acontecer. Mas o que pode acontecer nesse ambiente? Essas algas, elas produzem uma substância que é uma toxina para outros seres vivos. Então, em grande número, essa toxina pode também ocasionar a morte de muitos peixes e outros seres aquáticos. O ser humano também pode ser afetado quando ele ingere esse peixe ou, porventura, ingira essa água, né? Ou a toxina que está presente nela, certo? Pode ocasionar problemas no sistema nervoso central. Bem, e aí, depois de falar todas essas alterações no ciclo do nitrogênio, a gente precisa de pensar soluções para reduzir todo esse impacto que nós causamos com as nossas atividades e com a nossa existência, né? E uma dessas soluções é a adubação verde, que vem para reduzir aquela utilização de fertilizante sintético, né, de adubação química, e que pode ocasionar eutrofização. O que é a adubação verde? É a gente utilizar plantas, vegetais, que naturalmente enriquecem o solo com nitrogênio. E aí a gente precisa de lembrar da aula de nitrogênio, do ciclo do nitrogênio 1, onde eu expliquei sobre as leguminosas, que são aqueles vegetais que têm uma associação mutualística com bactérias, né, que são os rizóbios, e que esses rizóbios são fixadores de nitrogênio e acrescentam nitrogênio na planta, na leguminosa, né, que são feijões, amendoim, soja, alfafa, né? Então, todas essas leguminosas têm a capacidade de enriquecer o solo onde elas estão presentes, né? Tanto durante o seu crescimento quanto depois da sua morte, né? Com as suas folhas e caule que podem ser deixados por ali naquele solo. Então, o que o agricultor sabidamente faz? Ele pode fazer uma rotação de culturas, plantando uma variedade de interesse apenas econômico, como é o caso aqui do milho, né? E depois que ele fizer a colheita desse milho, na próxima estação, né, de plantação, ele planta uma leguminosa, como é o caso do feijão, que está aqui sendo representado. E aí você vai tendo a adubação natural desse solo, sem precisar de aumentar o aporte de fertilizante químico, né? Então, essa é a rotação de cultura. O consórcio também é com leguminosa, mas é ao mesmo tempo, planta uma fileira de uma variedade não leguminosa e outra de uma leguminosa, faz um consórcio, uma alternância na mesma época do ano, né? Essas duas formas, essas duas estratégias são chamadas de adubação verde, uma adubação natural através de leguminosas, né? Quem utiliza muito isso são os produtores orgânicos, aqueles que têm na sua prática agrícola a não utilização de fertilizantes químicos, né? Por isso a gente precisa de dar preferência para esses alimentos orgânicos.
A compostagem é um processo muito interessante de reaproveitamento da matéria orgânica, de restos de vegetais e animais. Então, a gente tem um resto, uma matéria orgânica, um resto de um vegetal, casca de frutas, legumes, etc., talos, né? Ou dejetos de animais de criação, por exemplo, suínos, e a gente vai controlar a decomposição em um ambiente em casa, ou no campo, né? E aí a gente faz o controle dessa decomposição, perdão, né? E essa decomposição aeróbica, ela vai ao final do processo, depois de 2, 3 meses, fragmentar esses fungos e essas bactérias, vão fragmentar essa matéria orgânica e transformar em minerais que vão enriquecer aquele ambiente, aquele solo. E aí você pode usar, então, esse adubo produzido, né, para fertilizar aquele ambiente que teve, então, a retirada pela agricultura, né, aquela plantação. Então, todos os alimentos, todos os restos de matéria orgânica que nós temos nas nossas residências e no meio rural, né, de folhas, de troncos, de grama, hortaliças, né, folhas estragadas, frutas, tudo isso poderia não ser misturado com o nosso lixo residencial, que tem plástico, metal, vidro, papel sanitário. Tudo isso vai aumentando a nossa geração de lixo, sendo que esse material específico aqui, vegetal e animal, poderia ser utilizado para compostagem e nutrir o solo, né? E ajudar, colaborar para restabelecer a saúde daquele solo, daquele ecossistema. Então, a compostagem deve ser uma realidade na vida do ser humano. A gente precisa de implantar isso no cotidiano de todas as pessoas para a gente ter um ambiente mais equilibrado. Aqui a gente tem um exemplo, né, de uma compostagem em grande escala, pode ser uma escola, pode ser um refeitório. Então eles estão fazendo aqui uma leira ou uma pilha de compostagem, aonde faz uma alternância de matéria orgânica e palha ou folha seca para cobrir essa matéria orgânica e evitar a proliferação de mosca, por exemplo, né? E aqui desse ladinho a gente tem uma compostagem doméstica, né, residencial, num quintal, por exemplo, com uma caixa, né, onde a pessoa joga aqui, deposita os restos alimentícios e cobre com um pouco de terra ou com essas folhas e permite então o processo de decomposição acontecer. Uma outra forma que deve ser cobrada por todos nós é o tratamento do esgoto, tanto o esgoto doméstico quanto industrial. Todo esgoto ele deve sofrer tratamento antes de ser jogado no curso d'água, né? No rio, nos lagos, nas lagoas, no oceano, para evitar todo esse processo de degradação dos ambientes aquáticos. Né? Esse tratamento de esgoto a gente vai falar um pouquinho melhor dentro do ciclo da água, né? Mas já adiantando aqui que é importante, é necessário, a gente precisa, como cidadão, cobrar que todos os bairros, as cidades tenham tratamento do seu esgoto. E por fim, uma medida paliativa, né? Que pode ser feita em lagos, lagoas urbanas, né, dentro de parques, por exemplo. Aqui a gente tem um lago do Parque do Ibirapuera, onde a gente tem a aeração mecânica, ou seja, essas fontes que, além de deixar o ambiente mais atrativo, né, mais bonito, também provocam a movimentação da água, então fazem com que aquele ambiente tenha mais entrada de oxigênio e reduz então a chance de aquele ambiente ficar sem oxigênio e, portanto, eutrofizado, né? E ter a mortalidade dos seres que aqui habitam. Então, essa é mais uma medida de minimização dos impactos ambientais. Com isso, a gente termina essa aula de ciclo do nitrogênio, né? Espero que vocês tenham gostado, que nós
tenhamos atingido os objetivos e que cada um possa então fazer a sua parte para encontrar um equilíbrio aí nos nossos ecossistemas. Até mais, tchau, tchau!